Olá, pessoal. Meu nome é Paulo Ricardo. Sejam todos bem-vindos a esse vídeo. Eu vou falar um pouquinho sobre estrutura de dados dentro dos PLCs. Mas afinal, o que é a estrutura de dados? É a organização de dados e algoritmos de forma coerente e racional, de modo a otimizar o seu uso. As estruturas de dados distribuem e relacionam os dados disponíveis de modo a tornar mais eficiente os algoritmos que manipulam esses dados. Então, basicamente, é você estruturar os seus dados que vão ser utilizados dentro do seu software para tornar o seu algoritmo mais coerente, mais racional, mais simples de entender, mais simples de você ler o software, tá ok? Então, é você estruturar essa informação corretamente. Dentro das estruturas de dados, nós temos as estruturas homogêneas, né? E que são as estruturas homogêneas? São os vetores e matrizes, né? Elas armazenam apenas um único tipo de dado e são muito comuns na programação. A gente sempre faz uma referência aos vetores àquele armário de gavetas, o gaveteiro, aquele arquivo, né? Geralmente nos escritórios, né? Um arquivo daquele nas gavetas teria somente a mesma informação. Por exemplo, seria um gaveteiro inteiro de ficha de cadastro de alunos, por exemplo, ou de funcionários, onde cada posição de memória a gente acaba referindo a uma gaveta, né? Então a gente guarda aquela ficha, aquela quantidade de fichas dentro da gaveta, sempre da mesma forma. Então a gente poderia pegar e pensar que o PLC, né, separa a memória de tal forma que eu crio umas sequências de gavetinhas, tudo bem? E a primeira gaveta, a primeira posição, se eu criei, por exemplo, um array de inteiros, né, um vetor de inteiros, array em inglês, né, um vetor de inteiros, a minha primeira posição vai ser uma posição de memória que tem a separação de um inteiro, que é 16 bits, certo? A segunda posição de memória tem tamanho 16 bits também, que também armazena um inteiro. A terceira, e assim sucessivamente, até atingir o tamanho do array. Tudo bem? Então a gente poderia pensar nisso dessa maneira. De vetor dentro do PLC, tá ok? Para entender um pouco melhor como os vetores funcionam no CLP, a gente vai ver agora um exemplo, tá ok? Sobre estrutura de dados homogêneas, eu vou usar agora primeiro um exemplo dentro do Studio Logix 5000, né, da Rockwell, plataforma lembrada é Rockwell, né? E a gente falou que estrutura de dados homogêneas, né, são os vetores ou arrays que comportam sempre o mesmo tipo de dado. Eu criei aqui um array de falhas, tá? Onde eu tinha criado já uma UDT, certo? Falhas, então eu tenho sempre, né, 0, 1, 2, 3, 4, eu tenho os 10 aqui, tá? As minhas 10 posições de memória, meus 10 elementos dentro do meu vetor, são todos do tipo falhas, né? Não tem um tipo falha, um tipo bool, né, uma booleana, ou um tipo inteiro, eu não tenho nada disso. Tá? Essa é a característica do vetor. Por isso que ele é homogêneo, é sempre igual. Eu posso até criar um aqui, um vetor de exemplo, tá? Do tipo inteiro, com uma dimensão de 5, né? Se você observar, você vai ver aqui, ó, eu tenho 5, né? Na verdade, são uma double int, eu tenho 5 double ints, 5 iguais, né? Um, um inteiro tem 16, uma double int tem 32 elementos. Mas reparem que eu estou falando de um só elemento, de uma inteira, né? São 12 inteiros, são 5 inteiros.
além de estruturas homogêneas, nós também temos estruturas heterogêneas. Esse tipo especial de dado, que armazena dentro de si todas as variáveis declaradas pelo programador, por natureza, o registro é formado por informações variáveis logicamente relacionadas. Então a gente assimila o, o registro àquela fichinha cadastral, entendeu? É a melhor imagem que você pode ter, porque tem vários tipos de dados, todos dentro de um mesmo registro, dentro de uma mesma fichinha, né? E eles juntos, aqueles dados juntos fazem sentido, eles têm uma relação lógica entre eles, né? Então você tem, por exemplo, no cadastro, o nome, né? Que no caso, se a gente fosse transportar para por uma plataforma computacional, seria uma string, né? Aí você vai ter a data e seria do tipo data, né? E você teria, por exemplo, o telefone que seria do tipo numérico, né? Então você tem vários tipos e juntos ele cria uma estrutura que tem uma relação, né, desses dados juntos, né? O cadastro de uma pessoa, o cadastro de um funcionário, um tipo de motor. Então, na prática, é um tipo especial de variável que o programador cria para atender a sua necessidade dentro do software, né? Dentro do software do PLC. E no PLC, esse tipo de variável, ele é comumente chamado de UDT, User Data Type, tá? Ele tem suporte a praticamente todos os fabricantes, né? Todos os fabricantes têm nas CPUs novas, modernas. As mais antiguinhas, que eram limitadas, você não conseguia nem mesmo botar nome, né, tags, aí você não vai ter como fazer isso. Como, por exemplo, uma Micrologix ou uma S7200, né? CPUs bem rústicas, bem antigas, né, com uma tecnologia antiga, a S7200, por exemplo, nem está em linha mais, que você não conseguia nem mesmo dar um nome às variáveis, né? Você, por exemplo, no Micrologix, eu tenho que usar lá, se eu quero um bit, eu uso o bit do grupo do B3, né? Eu consigo colocar lá o meu comentário, mas eu não consigo mudar, né? E usar uma tag, né? Então, nas CPUs modernas, você consegue fazer isso, né? E você, dessa forma, organiza melhor o seu software também. Agora a gente vai ver um exemplo de trabalhar com estruturas heterogêneas dentro do PLC, tratar com os UDTs. Bom, pessoal, para explicar as estruturas de dados heterogêneas, né, que seriam os registros, que a gente pode assimilar igual aquelas fichinhas, né, que a gente tem, poderia ser até mesmo de papel, que você tinha lá nome, né, que é do tipo string, que vai estar lá com 200 strings, ou você pode ter, por exemplo, um, a data de nascimento, é tipo data, ou seja, são informações relacionadas logicamente, mas de tipos diferentes, certo? Então, um exemplo que eu posso dar aqui da UDT modo de operação que eu criei, é a mesma, tá? Que eu criei no Rockwell, naquela outra, agora eu estou mostrando no Siemens, né? Isso também é válido para o Onro, é válido para a Schneider, válido para o Codesys, tá? Todas as CPUs mais novas têm essa possibilidade, tá certo? Tanto que eu estou usando aqui uma CPU 1211 da Siemens, que é uma CPU a mais, vamos colocar assim, a mais simples da Siemens, tá? E eu tenho essa possibilidade. Então aqui, apesar de eu ter vários bulls aqui na minha seleção, todos eles com nomes lógicos que se interconectam, e eu tenho aqui uma DINT, que seria o status, que é o status no meu modo de operação. Então ele tem uma conexão lógica. Eu tenho indicadores aqui que é do tipo de um registro, do tipo de uma UDT, modo de indicadores, que contém aqui esses bits, tá certo? Então, ou seja, eles são relacionados àquilo que eu estou querendo para o meu projeto. Eu crio uma estrutura para os meus modos de operação. Eu tenho pré-condição de automático, segurança, seleção de automático, né? Eu criei os tipos e eu declarei aqui dentro de uma memória global, eu criei uma DB com o nome de Global Memory, né? E onde eu criei, por exemplo,
um array de segurança, da mesma forma que eu tinha criado no Rockwell, né? No Studio 5000, né? Com com 10 seguranças do tipo segurança, né? Que eu criei aqui esse tipo segurança, a minha UDT segurança, né? Tem as emergências, o portão. Apesar de serem bulls, são todas com nomes correlacionados, né? Com uma lógica. Se eu tivesse colocado segurança e um array de inteiros aqui, ou um array de booleanos de bool, eu teria aqui segurança 0.1, eu não teria uma correlação lógica, eu não saberia o que é cada segurança. Mas aqui pelo nome propriamente dito, eu já sei o que é cada coisa. Essa é a emergência 1, essa é a emergência 2, essa é a emergência 3. Então isso cria uma estrutura, né, que eu posso utilizar no meu software para ter uma leitura simples, né, e uma organização melhor para os meus algoritmos dentro do meu software, né? Certo? Então eu criei aqui um modo operacional, do tipo modo de operação, um motor 1 do conveyor 1, né, da esteira 1, que está lá do tipo motor direta, né, e uma sequência de passo para fazer um controle de passo. Então se eu olhar aqui no meu modo de operação, eu vou ver que eu acesso aqui, ó, global memory, modo operacional, ponto modo automático, né? Ficou muito mais simples para mim entender, né? Para eu entender isso daqui, ficou muito mais simples para eu entender, né? Porque eu consigo simplesmente ler, né, o que está acontecendo. Eu tenho aqui a minha pré-condição de automático, eu não tenho nada selecionado como manual, eu não tenho nada, eu tenho minha seleção de automático, eu tenho minha seleção de dry run, eu tenho modo operacional, modo dry run. Torna mais simples a leitura do software. Isso porque eu também utilizei alguns pequenos conceitos, que depois a gente vai ter mais para frente alguns vídeos, de como criar variáveis pensando mais um código limpo. Então eu não precisei criar aqui uma série de comentários para poder saber o que está acontecendo. Eu já deixei bem claro com o nome das minhas variáveis, tá certo? Eu fiz esse mesmo exemplo também no Rockwell, né? Então, se você olhar aqui, eu tenho aqui o meu motor, tá certo? Olha lá, da minha esteira 1, né? Eu criei aqui aquelas falhas, eu criei também meu modo operacional, né? Tem a mesma estrutura do outro, né? Modos, indicadores, é exatamente a mesma estrutura. E se eu olhar aqui no meu modo de operação, eu consigo ver a mesma coisa. Olha, as variáveis aqui eu coloquei alguns comentários. Como a variável já fala exatamente o que é, esse comentário aqui ficou uma coisa excessiva. Atrapalha até mesmo um pouco a leitura, né? Uma vez que eu tenho variáveis com uma qualidade maior, com uma criação mais limpa, eu dispenso esse tipo de comentário que acaba mais atrapalhando que ajudando. Eu até estou mostrando justamente para isso, para que vocês saibam que essa estruturação do software que eu fiz através de pensando na estrutura de dados, né? Ela me auxilia a criar variáveis que são mais limpas e que dispensam esses comentários todos. Tudo bem? Então, espero que isso aí tenha ajudado a vocês a compreender melhor o que são estruturas de dados heterogêneas. Bom, pessoal, muito obrigado, né? Até o próximo vídeo. Espero ter ajudado vocês a entenderem aí o que é as estruturas de dados dentro do PLC. Não esquece de visitar o canal, né? Sempre tem vídeo, tem artigo novo, né? O link tá aqui no vídeo para vocês. Outra coisa, abaixo aqui do vídeo, né? Ainda dentro desse artigo, você vai ter os links para as explicações com toda a teoria sobre vetores e sobre os registros, né? Dentro dos algoritmos, tá certo? Então, até a próxima, pessoal. Muito obrigado, hein?